Legal. Falar de outro assunto aqui, o Bank of America avalia que na Argentina o governo de Javier Milei começou muito melhor do que o previsto, apresentando inclusive um plano ambicioso para enfrentar os rombos nas contas públicas e também nas contas externas. Seria um sinal de uma surpresa positiva, segundo o Bank of America. Um desses sinais seria o rally mais forte do que o previsto dos títulos argentinos desde a posse do novo governo. No relatório Argentina, um bom começo, o estrategista Sebastián Randó destaca também as iniciativas no macro, que incluem aí um ajuste fiscal de 5% do PIB já no primeiro ano, sendo 3% do PIB em corte de gastos e outros 2% em aumento de receitas. O analista reconhece que o ajuste fiscal ainda é um desafio, entre outros motivos, porque a Argentina deve ter uma recessão profunda no primeiro trimestre, o que afeta as receitas do governo, mas que a partir do segundo trimestre, a expectativa de uma boa safra agrícola vai ajudar nas contas públicas. Ontem, Milei fez um discurso ultraliberal em Davos, no Fórum Econômico Mundial. O argentino atacou o papel do Estado, elogiou empresários e negou mudanças climáticas. Vamos falar sobre isso com o nosso primeiro convidado, Fábio Astrauskas, professor do INSPER e também CEO da Sigen Consultoria. Fábio, bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente na nossa programação aqui no Top News. Javier Milei sendo elogiado aí pelo Bank of America. Como que você analisa essas primeiras medidas econômicas dos nossos irmãos? E quais suas considerações a respeito do discurso ontem? Boa tarde, bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Boa tarde, Maurílio. Boa tarde, Marcos. A todos que estão nos ouvindo aqui, acompanhando pela BMC News. O Milei está começando a aprender a lidar como um estadista, né? Não como um candidato, né? Esse é o primeiro ponto. Então, obviamente que todas as mensagens dele anteriormente à sua eleição tiveram um tom, né, muito mais forte ali para poder arrecadar, né, a simpatia daquelas pessoas, e não eram poucas, né, e ainda não são, né, poucas as que estão descontentes na Argentina, mas é fato que o discurso por si só de eleição, existiam componentes que não seriam de maneira nenhuma possíveis de serem cumpridos. Agora, o que o Milei tem feito é buscar não deixar de lado, né, essa sua característica, como ele mesmo, né, se posiciona de um libertário, né, ou um ultraliberal, mas, ao mesmo tempo, abrir algumas portas de diálogo com quem interessa. Neste momento, quem interessa para a Argentina é quem detém a capacidade de financiar, por mais um bom tempo, os rombos das contas públicas na Argentina e da conta externa. São dois déficits importantes que fecharam o ano na Argentina, o déficit da conta, o déficit público, o déficit primário, que fechou ali 3% negativo, coisa do PIB, mais ou menos nessa linha, enquanto que as reservas líquidas internacionais chegaram a ficar num patamar negativo de alguns bilhões de dólares, alguns bilhões de dólares. Em pouco tempo, e esta é a mensagem que o Bank of America está colocando, o próprio FMI também está colocando, é que através da desvalorização cambial forte, que foi promovida como até agora a primeira medida de impacto realmente que o Milei conseguiu implementar desde que assumiu o governo do ponto de vista econômico. Então, essa desvalorização cambial promoveu uma recuperação de 4 a 5 bi de reservas internacionais e acena com a possibilidade de um superávit primário de cerca de 1% para 2024. Obviamente que isso soa, né, para aqueles que estão financiando, né, a Argentina do ponto de vista externo, o FMI principalmente, o Bank of America também, né, e outros como música boa, né, como tango de boa qualidade. Então, nesse aspecto, sim, Milei começou muito bem, mas esse começo tem ainda uma história muito comprida pela frente, né, Maurício? Porque até agora o final do mês ou começo de fevereiro tem que passar no Congresso, né, várias das medidas que o Milei está querendo adotar para a economia argentina. Exatamente, Fábio. Vamos trazer o Marcos Saravalli também para esse papo, ele tem uma pergunta para você. Boa tarde, Fábio, tudo bom?
Como é que fica... Boa tarde, tudo ótimo. Como é que fica o relacionamento com o Brasil especificamente, né? Lembrando que, acho que até por questões ideológicas, políticas, né? E não só com o Brasil, mas, por exemplo, o distanciamento com o BRICS, né? O relacionamento. Será que a gente pode ficar cada vez mais distante, né? Do relacionamento com a Argentina? Como é que você vê? Porque, de novo, se a gente pensar em relação comercial, o Brasil já teve... o Brasil e vice-versa, né, já tivemos uma importância grande, né, no relacionamento comercial. Quando a gente abre os jornais todo dia de manhã, a gente só vê a China, né? A China ganhando espaço todo dia, a China parece que é o nosso único relacionamento internacional, tem sido o foco com a China, né? Então, será que um dia a Argentina pode voltar a ganhar relevância, ganhar espaço, ou pelo contrário, as atitudes e relacionamento com o Milei, com o Brasil, está mostrando que cada vez a gente vai ficar cada vez mais distante? Essa é uma pergunta interessante para colocação, observação muito importante que você está fazendo, Marcos, e que aparentemente agora começa a se desvendar esse paradoxo, né, que é essa relação de irmãos, né, entre Brasil e Argentina ao longo de décadas e que não é possível de ser desfeita rapidamente, independentemente dos aspectos ideológicos, não são novidade, né? Que eles estão muito exacerbados agora, mas Brasil e Argentina já viveram momentos opostos ideológicos ao longo das últimas décadas. Então, isso não é exatamente uma novidade para nós agora. É que, neste momento, há um ranço muito grande no Brasil com relação ao governo anterior, que tinha uma proximidade ideológica muito mais forte com o atual governo argentino, né? E, por outro lado, um ranço da Argentina, né, com relação a políticas de esquerda populista, né, como o Milei taxa, né, o governo atual no Brasil. Então, do ponto de vista político e ideológico, eu não acredito que a gente vá ter uma relação amistosa entre os dois governos. Mas, do ponto de vista econômico, o próprio Milei já deu sinais, né, que ele vai buscar essa aproximação com o Brasil, não através da política, mas através das empresas, dos empresários, do setor privado. E este, sim, né, é um setor importante de intercâmbio comercial entre Brasil e Argentina. A pauta de exportações e importações do Brasil para a Argentina, vice-versa, são, na sua maioria, né, de empresas aí, privadas, né, então não estão envolvidas estatais e, portanto, pouco relacionamento entre essas empresas aí que pudesse se atrapalhar do ponto de vista ideológico, e aí acho que esse é o caminho que o Milei vai buscar para tentar recuperar, né, a pujança do comércio, né, entre Brasil e Argentina, que ficou bastante abalado, e mesmo, você veja, né, você falou China, mas mesmo lá na Argentina, a China também é pauta, né, das conversas. É impossível tirar a China do cenário comercial externo, né, hoje, do comércio internacional hoje. E o Milei está buscando esse tipo de discurso dele em Davos ontem, foi justamente nesse sentido. Olha, eu estou aqui defendendo a livre iniciativa, são as empresas, e eu estou dando pouca força para aspectos de acordos que sejam governamentais, né, que fujam do ambiente de empresas privadas. Perfeito, Fábio. E agora, acabando de puxar de vez para o Brasil, queria saber sua opinião também sobre essas novas costuras aí da equipe econômica, um esforço aí de Fernando Haddad para tentar emplacar a reoneração da folha de pagamento. Já tentou por medida provisória, já tentou por projeto... Primeiro já tentou pela derrubada do veto, né? Depois... primeiro com o veto, melhor dizendo, já tentou com o veto primeiro do presidente Lula, depois o veto derrubado, agora recentemente tentando com uma medida provisória. Já se fala que não há clima político para que essa medida provisória vá adiante. Ele fala até na possibilidade de judicializar esse caso, mas antes desse passo mais radical, pensa em novas conversas, em novas apostas, em novas articulações aí com o Congresso para tentar passar essa proposta. Enquanto isso, não se pensa numa outra fonte, enquanto isso se pensa em outras fontes de arrecadação, mas não se pensa em corte de gastos ou enxugar a máquina como um todo.
tudo em nome do déficit zero, dessa meta. Na sua visão, esse caminho pode ser perigoso? Apenas pensar na arrecadação e no aumento da arrecadação e esquecer os cortes que precisam ser feitos e que, em geral, todos os orçamentos precisam ser feitos, não só de governos, como de empresas e até o nosso orçamento doméstico como um todo? Qual que é a sua visão aí sobre esses próximos passos, possível mudança de meta e esse panorama fiscal brasileiro nesse comecinho de 2024? Pois é, Murilo, você colocou assim um caminho perigoso, eu não diria perigoso, né? Eu diria até falacioso, né? Garantir ou buscar apenas, né, o déficit zero em cima do aumento de arrecadação. O próprio TCU, vocês noticiaram um pouco aí antes de eu entrar no ar para a gente bater esse papo, já está questionando, né, esse déficit zero para 2024, apontando problemas tanto na superestimação de receitas, como também na subestimação, né, das despesas que o governo colocou ali na LDO. Então, de fato, se o próprio TCU, né, percebe isso, não é difícil, né, que o restante do mercado, que todos nós tenhamos uma posição semelhante. O Haddad parece ter entendido, né, e esse foi o recado que ele deu claramente hoje, né, quando deixou de participar da reunião lá da equipe econômica, junto com o vice-presidente, preferiu, né, ir até o Congresso. Ele já parece ter tido a compreensão de que não vai aprovar absolutamente nenhuma pauta do governo, seja de que natureza for, e no caso dele, econômica, se não tiver, né, um de acordo com o Congresso, se não tiver uma negociação, seja lá de que maneira for, né, infelizmente, muitas vezes a gente já viu como né, através de uma troca de favores, de uma liberação de verbas aí para a Câmara e para o Senado, e não vai haver, né, maneira de fazer a aprovação se não houver essa composição com o Congresso Nacional. Então, de fato, ele está mirando no lugar certo, né? Então, o governo pode até ter um discurso, né, depois de já um ano, né, completado de governo, de que tem uma pauta independente, uma pauta socialista e uma pauta de investimento e uma pauta de que o déficit pode não ser tão importante, mas já está compreendido que isso só vai acontecer se o Congresso, né, aceitar essas condições à base de troca. A desoneração de folha não vai ser resolvida como já se observou através de medida provisória. Esse aumento de arrecadação e o restante, né, da reforma tributária toda, que agora precisa ser regulamentada, não vai acontecer sem uma negociação intensa com o Congresso. Na prática, isso significa que o Haddad está buscando não perder tanto da sua autonomia na economia, porque ele já percebeu que essa autonomia depende de uma aprovação do Congresso, menos do que da própria equipe econômica. E está na cara, porque hoje ele escolheu falar com o Congresso e não falar com a sua própria equipe econômica, com a sua própria equipe de governo. Perfeito, Fábio. Bons pontos. Saravalli. Ô, Fábio, até a gente estava conversando aqui antes, eu queria saber um pouquinho a sua opinião sobre esse alerta, né, esse recado aqui do TCU, hoje talvez seja um dos principais assuntos. Né, eles falaram o seguinte, né, deram um recado sobre a PLOA, né, sobre o projeto de lei orçamentário anual, aí falaram que tem receitas superestimadas e uma previsão não factível da economia com despesas do INSS. Né? Como é que você vê esse recado, por exemplo, estando no lugar do Haddad, enfim, do governo? Será que o TCU, a opinião do TCU, tem um peso grande ou tem um peso pequeno? Enfim, qual que é o tamanho do alerta aqui que o TCU faz, sinalizando esse possível rombo nas contas, né? Talvez indo um pouco na contramão aí de toda essa defesa, né, reconhecida, mas do Ministério da Fazenda de buscar o déficit zero esse ano. Esse ponto é interessante, Marcos, porque vai depender muito de qual é a consequência que esse recado que o TCU está passando, esse relatório que o TCU está passando, vai gerar dentro das discussões, né, do Congresso, tão logo o pessoal retorne agora. Né? Obviamente, isso vamos pegar do ponto de vista extremamente, né, ideológico ali, dessa polarização da economia. Isso é um prato cheio para a oposição, né? Inclusive
poder capitalizar isso ao longo do tempo como uma falta de cumprimento de metas do governo, como uma falta de responsabilidade fiscal do governo, podendo até desaguar isso em condições de questionamento da legitimidade do governo. Obviamente que é muito cedo para dizer que é isso que vai acontecer, não parece ser isso. O governo atual tem uma experiência larga anterior, porque já governou o país durante muito tempo, sabe que tem que compor com o Congresso, é bem diferente, a característica da presidência atual, como era a característica da Dilma quando ela sofreu o impeachment. Então, óbvio que esse alerta do TCU hoje está muito restrito ali a um alerta, um ponto de discussão que deve ser colocado ao longo do ano, discutido dentro do Congresso. Isso que eu quero insistir. Não adianta o governo ficar insistindo de que ele vai fechar as contas, quando o próprio governo tem um compromisso mediano com essas metas, de dentro do próprio governo, da voz do próprio presidente saem mensagens contraditórias com relação ao cumprimento das metas fiscais, do déficit zero, e parece que hoje o Haddad é um dos poucos, se não o único, que está levantando essa bandeira na prática e está buscando esse caminho de negociação, mas é difícil dizer quais são as consequências que uma comunicação dessa do TCU pode ter, mas elas não são irrelevantes. A gente não deve considerar isso como um fato apenas político, até porque não é, O TCU não é um órgão político em princípio, então ele tem uma característica técnica, está emitindo um parecer técnico, e isso vai dar uma voz para aqueles que estão discutindo a possibilidade do déficit ser zero em cima do que o governo está fazendo, muito mais forte. Ou seja, o questionamento em cima do governo tende a crescer, penso eu, a partir da volta dos trabalhos no Congresso com essa notícia do TCU. Quanto isso vai se alongar, aí a gente vai ter que perceber ou vai ter que notar a partir das ações que estão sendo tomadas, principalmente na área econômica do governo, que vem sendo, infelizmente, até o momento, mais de tendência a gasto do que de conseguir cumprir a meta de déficit zero para 2024. Fábio Astrauskas, economista, professor do INSPE, CEO da Sigen Consultoria. Obrigado por mais uma vez participar aqui com a gente. Volte quando quiser. Fábio, boa tarde. Obrigado, Maurílio. Obrigado, Marcos. Obrigado, pessoal que está nos ouvindo pela BMC. Um bom programa para vocês. Isso aí, obrigado.